Olá, me chamo Rafael, sou um dos analistas aqui do PCEG Projetos e hoje trago a vocês a segunda videoanálise aqui, onde iremos abordar os principais acontecimentos, os movimentos mais recentes do setor sucroenergético. Trarei aqui os acontecimentos mais recentes, abordando desde os números consolidados da última safra, como os movimentos do último mês, aí que afetaram tanto o mercado de petróleo, de açúcar e, consequentemente, do setor sucroenergético como um todo. Excepcionalmente, desta vez, não falarei dos números quando tratar das projeções, uma vez que a principal referência que nós utilizamos para a taxa de câmbio, o Boletim Focus do Banco Central, se encontra desatualizado e não é ajustado já faz algumas semanas. Ao invés disso, trarei apenas os fundamentos de cada um desses fatores, tentando traçar aí aquilo que será o movimento dos preços do setor ao longo de toda a próxima safra. Até a data do lançamento do vídeo, porém, já devemos ter os números da taxa de câmbio atualizados e vocês poderão encontrar as projeções exatas de preço nos nossos aplicativos, o Calcula Cana e o Calcula Cana Mais, disponíveis para todos os smartphones. Vamos ao vídeo. Começando pela recém-encerrada safra 2021-2022, se puxarmos da memória, vamos lembrar que lá no início, lá no mês de abril de 2021, o contexto que se apresentava era favorável ao açúcar. Nós tínhamos aí uma continuidade daquilo que vinha se apresentando ainda na safra anterior, com bons níveis de exportação e preços internacionais para o produto. Durante aquela primeira metade de safra, tínhamos algumas usinas do setor priorizando, maximizando o seu mix de produção para o adoçante em detrimento do biocombustível, com muitas delas até fazendo a rolagem dos seus contratos para aproveitar os ótimos preços no mercado spot. Em um segundo momento, com o avanço das políticas de vacinação, presenciamos um aumento gradual da demanda por combustíveis na medida em que ia se aumentando o nível de atividade econômica nos mais diversos países. Aqui vale um destaque para a versão anidro do biocombustível, aquela que é misturado junto à gasolina para ser disponibilizado aos consumidores. Durante boa parte da safra, ela teve o seu prêmio em relação ao hidratado bem acima daquilo que consideramos a média histórica, ou seja, bem acima dos 20 centavos, chegando ali em alguns meses próximo de 30, 35 ou até 60 centavos. Esse efeito fica evidente quando avaliamos tanto a produção dos biocombustíveis como a sua comercialização. No caso do primeiro ponto, esta versão anidro teve um aumento de 13% ao longo da safra em sua produção e um aumento de 7% na sua comercialização. A versão do hidratado, por sua vez, teve uma redução de 19% em sua produção e quase 20% em sua comercialização. Esses resultados refletem, sobretudo, a perda de competitividade da versão hidratado do biocombustível em relação à gasolina. Esta segunda sendo muito mais vantajosa, uma vez que a paridade do etanol estava acima dos 70% durante boa parte da safra. Não podemos deixar de lado também, quando falamos da safra 21-22, a respeito das geadas que impactaram significativamente os canaviais durante o mês de julho. A redução que tivemos na produção agrícola do campo auxiliou, principalmente durante o segundo semestre, a pressionar os preços do produto no mercado internacional, pelo menos até o início da safra na Índia e na Tailândia se confirmarem como sendo boas, no sentido de que teriam excelentes quantidades de açúcar a oferecer. Em números, essa recém-encerrada safra de cana-de-açúcar apresentou uma quantidade moída de cana-de-açúcar de 522 milhões de toneladas produzidas, consolidando aí uma queda de 13% na produção canavieira. Apesar disso, como já citado, manteve-se uma tendência de um mix açucareiro, com um valor ligeiramente inferior àqueles 46% observados na safra 2021. O ciclo 21-22, portanto, parece marcar o fim dos efeitos e desafios de uma conjuntura macroeconômica impostas pela pandemia de Covid-19, com sua reta final já dando indícios de uma provável recuperação do biocombustível em frente ao açúcar, pelo menos durante esse início de safra. Focando agora nos acontecimentos recentes que movimentaram o setor, isto é, tudo aquilo que ocorreu ao longo do mês de março,
cabe citar a continuidade do conflito no leste europeu. Este é um assunto que já vem se estendendo por mais de 30 dias, durando muito mais do que aquilo que esperávamos quando o confronto começou. Isso acaba se refletindo numa expansão do pacote de sanções que estão sendo impostos à economia russa, o que por sua vez deve afetar tanto as commodities alimentícias e energéticas. Apesar disso, observamos uma queda no preço do petróleo para abaixo daquilo que se tínhamos no início do conflito, ainda que esse permaneça em patamares bem mais elevados do que os apresentados no início do ano. Entre os motivos que contribuíram para esse movimento recente, nós temos uma queda por parte da demanda, principalmente chinesa, que recentemente tem voltado com novas curvas de contágio da Covid e que por isso tem promovido novas restrições à circulação. Quando falamos então em uma desaceleração na maior economia do mundo, é natural que a demanda por combustível seja inferior àquilo que consideraríamos como sendo normal. Um outro motivo relevante, porém este do lado da oferta do produto, diz respeito à liberação das reservas estratégicas por parte dos Estados Unidos. Quando juntamos, então, simultaneamente uma redução na parte demandada e um aumento da parte ofertada, o que nós temos é uma diminuição nas pressões inflacionárias desse produto. Dessa forma, fechamos o mês de março com o petróleo tendo uma cotação média em torno de 112 dólares o barril. Acompanhando as cotações do açúcar na Bolsa de Nova York, o que tivemos recentemente foi um aumento nos seus preços, com o valor da libra alcançando os 20 centavos de dólar. Esse movimento vem acompanhando a alta nos preços gerais das commodities, sobretudo aquelas alimentícias. Com relação à taxa de câmbio, tivemos uma surpresa durante esse último mês, com o preço do dólar aqui no país caindo para bem abaixo dos R$5, algo que talvez nem os mais otimistas dos analistas estavam esperando, ao menos não em uma janela tão curta de tempo. Com o encerramento do primeiro trimestre do ano, tivemos o real apresentando um dos melhores desempenhos durante o período, com um fluxo cambial positivo em mais de 10 bilhões de dólares. Para contribuir com esse efeito, no último dia 17 de março, nós tivemos um aumento da taxa Selic, subindo de 10,75 para 11,75. Esse aumento faz com que os investimentos realizados em moeda nacional fiquem mais vantajosos para os investidores estrangeiros, fazendo aumentar ainda mais a entrada de dólares no país. Vale também ressaltar que, com a instabilidade da economia russa, muitos investidores que tinham suas economias alocadas naquele país estão procurando outros países emergentes. Estima-se que o Brasil seja um dos principais destinos desses investidores. Por fim, podemos citar também a valorização de commodities como a soja, o milho e o minério de ferro. O bom momento de preço desses produtos aumenta o fluxo de divisas para o país, apreciando a nossa moeda. Quando combinados, todos esses fatores contribuíram para a formação de preços do setor durante o último mês. Comparando os números consolidados da safra 21-22 com aqueles que tivemos na safra anterior, presenciamos um aumento de 40% no açúcar VHP, 64% no etanol e 51% na matéria-prima. Este último, inclusive, foi alvo de discussão quando nós tivemos o lançamento oficial dos números de safra divulgados pelo Consecana São Paulo. Enquanto o mercado estava estimando um preço para o quilo do ATR em torno de R$ 1,19, o que tivemos divulgado pelo Consecana foi de R$ 1,17. Ainda que o preço mensal do produto tenha permanecido praticamente constante em relação àquilo que havíamos observado no mês de fevereiro. O motivo para isso é que a instituição publica ao início de cada safra um mix de produção e uma curva de comercialização que serão utilizados para os cálculos durante os meses subsequentes. Essa mudança, portanto, é fruto dessa diferença entre aquela informação provisória que tínhamos no começo da safra com essa consolidada divulgada durante o mês de fevereiro. Com esse novo cálculo, ao invés de um preço do ATR de R$ 1,19, ele recuou para o valor de R$ 1,17. O que tivemos então foi uma simples atualização daquilo que se imaginava ser o mix de produção e a curva lá no início da safra, com o que obtivemos de consolidado no seu encerramento. Me arriscando agora na projeção de cada um desses fatores e no caminho que eles percorrerão ao longo dessa safra que se inicia, o petróleo deve seguir em patamares elevados, ainda que as oscilações acima de 115 dólares o barril pareçam pouco prováveis nesse momento, uma vez que a sua curva futura aponta para uma queda gradual ao longo dos meses desse ano até o encerramento dessa safra. Vale mencionar que, embora o mercado já pareça ter precificado todos esses acontecimentos abordando tanto o conflito no leste europeu
como as questões de restrição e demanda por petróleo na China, qualquer nova informação que surja de algum desses assuntos, ou até mesmo algum terceiro, pode mudar drasticamente essa trajetória. Já no que se refere ao açúcar, este apresenta uma curva futura com uma trajetória um pouco mais elevada do que aquela comentada no nosso último vídeo, com o patamar de preços superando ligeiramente a barreira dos 20 centavos de dólar. O próximo contrato futuro, com vencimento para o mês de maio, apresenta uma cotação de 20,41 centavos de dólar, testando a máxima das últimas 4 semanas na Bolsa de Nova York. Destaco também que o mercado tem observado atentamente o início da safra aqui na região centro-sul do país e também na nossa taxa de câmbio. Ambos esses fatores serão determinantes no mix de produção do setor, que por sua vez vai afetar diretamente a oferta mundial de açúcar. A taxa de câmbio, por sua vez, embora tenha caído expressivamente recentemente, não deve permanecer nesse patamar por muito tempo. Lembro vocês que a economia americana apresentou uma inflação acumulada para os últimos 12 meses de quase 8%. Com o mês de fevereiro apresentando o maior valor dos últimos 40 anos. Isso deve fazer com que os Estados Unidos iniciem uma política monetária de aumento das suas taxas de juros, reduzindo a atratividade da moeda brasileira e apreciando a moeda norte-americana em todo o mundo. Ainda mantemos também a nossa última projeção de uma desvalorização pontual ali na metade final do segundo semestre, em decorrência da corrida eleitoral. Dado esses motivos, esperamos que o preço da matéria-prima ainda siga em ascensão durante essa próxima safra, embora possivelmente comece a apresentar sinais de arrefecimento e diminuição do crescimento em relação ao que tivemos nos últimos 2 ciclos agrícolas. Então é isso. Se quiserem saber um pouco mais do setor sucroenergético e das informações disponibilizadas pelo PSEG Projetos, nos acompanhem em nossas redes sociais e também no nosso site. Aquele abraço.